És um instrumento nas nossas mãos. 17 de dezembro de 1962. As palavras da Santíssima Virgem penetraram na minha alma como uma bondosa luz. Por que te esforçastes, minha filhinha? Por que quisestes falar com palavras eloquentes a favor da minha chama de amor? Tem diante dos teus olhos aquilo que está destinado, que é o sofrimento. E recordo as palavras do meu santo filho Jesus, te disse, tu deves te comprometer com o sofrimento e te sacrificar sem descanso. Teus sofrimentos não são em vão, mas não toca a ti te preocupares com quem compreende ou não a minha chama de amor. Teu pequeno instrumento, não te surpreendas de que não pudesses falar com palavras eloquentes. Quem atua sou eu. Sou eu quem acende a chama de amor no fundo dos corações. Fui eu quem conteve as tuas palavras e obscureceu a tua mente. Não quis que a presunção se aninhasse na tua alma. Isso teria sido uma grave falta. Tu, pequeno instrumento, encontras já a razão e ser inteiramente humilde. És um instrumento nas nossas mãos. Cuidamos de ti e não permitimos que o pecado se aproxime de ti. Nas tentações tem cuidado, porque o maligno se aproveita de cada ocasião a fim de fazer cambalear a tua humildade. 18 de dezembro de 1962. Mudei-me para minha nova casa, que, para fazer reparação pelos pecados, não passava de um pequeno quarto de 2 metros quadrados. Foi construída no fundo do quintal. Hoje foi o primeiro dia que dormi nela. Estava cansada, mas o sono não veio. Chegou a meia-noite e eu ainda não podia conciliar o sono. Estava pensando que se não dormisse logo, eu não iria acordar quando chegasse a hora da vigília. Estando assim insone, pensava na chama de amor da Santíssima Virgem, porque ofereço uma das horas da minha vigília noturna para que se acenda a sua chama de amor. Então, de repente, senti um golpe no meu corpo. O primeiro seguiu um segundo e logo um terceiro. Depois um golpe menos forte. Tive uma noite terrível, mas medo quase não havia em mim, porque dos golpes, o cansaço e a dor se apoderaram de mim e fui vencida pelo sono. Acordei depois das 2 da madrugada, mas não pude velar nem por uma hora. Estava me sentindo como se estivesse apanhado muito. Foi o diabo quem me pegou, eu sabia, pois senti a sua presença. Só me chamou a atenção que o quarto golpe não me doeu tanto quanto os anteriores. Senti como se duas mãos o tivessem impedido. Depois de velar por uns 15 minutos, outra vez me deitei e fiquei profundamente adormecida, o que não era costume me acontecer. Acordei antes das 7. Eu estava encarregada de tocar os sinos no nosso templo, porque a irmã sacristã estava doente. Pode-se imaginar o meu susto quando cheguei ao templo. A missa do advento da manhã, Orate, já havia terminado. Tristemente queixei-me à Santíssima Virgem que o diabo havia me surrado e por isso não pude me levantar. É admirável o que vou escrever agora. A Santíssima Virgem me disse. Nós também estávamos ali, o meu santo filho e eu. Permitimos que ele a golpeasse, mas eu logo o parei. Já basta. A Santíssima Virgem não me falou mais sobre isso. Eu estava muito envergonhada. Ainda depois de vários dias, o rubor cobria o meu rosto. Durante o dia, o maligno ria zombateiramente. Estás vendo? Eu quis abrir os teus olhos para te fazer sair das tuas loucuras. Basta de tanto jejuar e de tanto velar. Deixa já isso. Não tem sentido tanta estupidez. A Santíssima Virgem o interrompeu e me prometeu não permitir mais que o maligno me perseguisse, mas que desta vez foi necessário. A Santíssima Virgem continuava me falando.
Faz sacrifícios, minha filhinha, e te submerge no aniquilamento profundo da humildade. Tu és o meu pequeno e querido instrumento, e o teu empenho de alcançar uma grande humildade me enche de contentamento. É o efeito da graça, da efusão de minha chama de amor, que te dá tanta constância no teu empenho. As palavras da Santíssima Virgem me davam uma força muito grande por muito tempo. Novamente o sacerdote não entende. Como o padre X estava enfermo durante longo tempo, voltei a me confessar com o padre D. Ele ficou surpreso e se alegrou também. Por que não viestes antes? Perguntou. Ele já estava à minha espera. Contei-lhe que neste tempo estava com o padre X, mas este me rechaçou. Por causa do estado espiritual extraordinário em que vivo, não posso me confessar sem me referir a essas coisas. Por isso lhe disse que voltei a vê-lo seguindo o conselho da irmã, sob cujo cuidado me havia posto, e não pela minha própria vontade. Quando comecei a falar sobre a causa santa, o padre já tinha se esquecido de muitas coisas. Depois me pediu que tivesse paciência. A causa de Deus necessita de tempo para se fazer valer. Dos escritos que recebeu previamente de mim, pôde constatar que o Senhor tem grande predileção por mim e que por este amor especial eu devo ao Senhor Jesus muita gratidão. Depois disse que não entende essas coisas. Não me surpreende, eu respondi. Contei-lhe como foi quando me confessei com um padre que me era inteiramente desconhecido no santuário da Santíssima Virgem. E, seguindo as suas instruções, tive que lhe entregar as mensagens. Este sacerdote também teve que lê-las 2 vezes, mas ele também reconheceu que não entendia muita coisa. Eu, contudo, entendo essas mensagens. Por certo, eu frequentemente oro com as mesmas palavras da Santíssima Virgem e peço ao Espírito Santo que acenda a sua luz naqueles que já receberam a notícia. O padre me respondeu que acha que estou forçando muitas coisas e pediu que eu não agisse assim, porque é coisa de Deus que isso se realize. E disse que sei disso, mas que não dependia de mim. Eu tenho uma noção interna muito forte para urgir a causa. O padre X notou também que eu estou urgindo e pressionando, mas me pediu que tivesse paciência, porque a vontade de Deus, de qualquer forma, vai se clarificar. Essa violência esgota terrivelmente o meu corpo e a minha alma. Eu não seria capaz de fazer tudo isso apenas com as minhas próprias forças, porque isso significa para mim uma humilhação tão grande que, se dependesse de mim, eu nem abriria a boca para dizer uma palavra. A voz que me move a falar e a urgir da Santíssima Virgem, voz que se fez quase ininterrupta na minha alma. Não posso resistir às petições da Santíssima Virgem. O padre me disse então que ficasse tranquila e que guardasse o meu coração na paz do Senhor. Depois se inclinou uma grande discussão e eu não pude me calar, mas senti que isso não veio da minha própria vontade. Por fim, ele me disse que entregaria este assunto para que outro reverendo o lesse e que eu ficasse nesse padre, porque ele é uma vida espiritual muito profunda. 27 de dezembro de 1962. De manhã, estando ajoelhada diante do sacrário e nos tormentos que afligia a minha alma, chorando e soluçando, chamava ao Senhor. Onde estás, meu adorado Jesus? Porque tenho que viver sem o Senhor? Dá-me a graça de me converter. Em toda a minha vida não chorei tanto quanto nesses últimos tempos. Onde estás, minha Mãe do Céu? Quando penso na sua chama de amor, quase me queima o rosto de vergonha. Por que é assim? Então a voz do maligno começou a dar alaridos
excitada por um tremendo furor. Teria sido melhor se tu não tivesse nascido, como se diz de Judas. Volta por fim aos teus sentidos, cria juízo. Percebi por um momento que o maligno se arrebatou a fim de me forçar a reconhecer que é ele quem tinha razão. Um sentimento manso sobreveio na minha mente. Será essa a vontade de Deus? Mas no momento seguinte, o tormento deprimente de que eu tinha mentido pesou com maior força ainda sobre mim. Não serei salva da condenação. Tenho vertigem de pensar que prefiro me condenar a reconhecer e a retratar os meus embustes, que eu acreditei que eram vozes celestiais que me falavam, e por isso serei condenada. Ó menino Jesus, não sou das almas que o Senhor redimiu. Quem mente em nome da Santíssima Virgem será condenado. Agora, nesse acúmulo de tormentos espirituais, já não encontro palavras. Então escrevi este bilhete para a irmã designada para me acompanhar. Depois disso, minha querida e boa irmãzinha, não sei se ainda vais me dirigir a palavra. O que pensas de mim ou como me imaginas? Talvez por delicadeza não vais me depreciar como fez o Padre X. Que seja dito em minha defesa que reconheço as minhas mentiras infames. Mas, lamentavelmente, isso não traz alívio à minha alma. Peço-te repetidamente, ajuda-me, roga por mim e, se possível, venha me visitar. 30 de dezembro de 1962. Os tormentos das tentações lentamente se dissipavam na minha alma. Um dia estava costurando o tapete do nosso templo paroquial. Lá estava muito frio, pois não tinha calefação. As minhas mãos endureciam de frio e mal conseguia segurar a agulha. Pensava, assim que terminar, irei para casa para voltar ao calor. Fiz o trabalho de costurar o tapete diante do altar de Jesus sacramentado. Então, inesperadamente, inundou a minha alma a presença do Senhor que começou a falar na minha alma. Por que te apressas tanto para sair da minha presença? Não é bom estares aqui junto a mim? Fica comigo um pouco mais, ninguém vem a mim para conversar. Quando acabei o meu trabalho, ajoelhei-me diante dele silenciosamente e o atendia. Os teus grandes e violentos sofrimentos te esgotaram. Por que te surpreendes? Não te preparei para isso? As graças que te dei antes te deram força para suportá-los. E agora, por teres passado por estes sofrimentos, eu te inundo com maior abundância de graças ainda. Tenho que multiplicar e intensificar cada vez mais a tua alma esses grandes sofrimentos, mas eu te fortaleço com a graça do perfeito abandono em mim, para que ambos tenhamos êxito. O furor de Satanás é selvagem. Eu permito que ele se desencadeie sobre ti, para que ele veja como é grande o poder da minha graça na alma daqueles que se abandonam a mim. Depois disso, fiquei ainda longo tempo com ele. Senhor, é bom estar aqui. A minha alma libertou-se inteiramente da terrível e perturbadora influência do espírito maligno. Os novos sofrimentos ainda não chegaram. Não sei de que forma eles virão. O doce Salvador já havia me dito anteriormente que o meu mérito será o sofrer. Até então, eu ainda ignorava com que crueldade Satanás pode atormentar. Agora, ao estar a minha alma repousando na paz do Senhor, vieram à minha memória as palavras que disse a irmã quando voltamos da visita do Padre X. Por este rechaço, deves cantar um Te Deum para, como fez a sua santa patrona, Santa Elizabeth. O Senhor Jesus me pediu que tivesse em grande estima, a graça do abandono nele, e que ele me concedeu graças aos pedidos da Santíssima Virgem,
à sua chama de amor que o obriga. 27 de dezembro de 1962. De manhã, estando ajoelhada diante do sacrário e nos tormentos que afligia a minha alma, chorando e soluçando, chamava ao Senhor. Onde estás, meu adorado Jesus? Porque tenho que viver sem o Senhor? Dai-me a graça de me converter. Em toda a minha vida não chorei tanto quanto nesses últimos tempos. Onde estás, minha Mãe do céu? Quando penso na sua chama de amor, quase me queima o rosto de vergonha. Por que é assim? Então a voz do maligno começou a dar alaridos, excitada por um tremendo furor. Teria sido melhor se tu não tivesse nascido, como se diz de Judas. Volta por fim aos teus sentidos, cria juízo. Percebi por um momento que o maligno se arrebatou a fim de me forçar a reconhecer que é ele quem tinha razão. Um sentimento manso sobreveio na minha mente. Será essa a vontade de Deus? Mas no momento seguinte, o tormento deprimente de que eu tinha mentido pesou com maior força ainda sobre mim. Não serei salva da condenação. Tenho vertigem de pensar que prefiro me condenar a reconhecer e a retratar os meus embustes, que eu acreditei que eram vozes celestiais que me falavam, e por isso serei condenada. Ó menino Jesus, não sou das almas que o Senhor redimiu. Quem mente em nome da Santíssima Virgem será condenado. Agora, nesse acúmulo de tormentos espirituais, já não encontro palavras. Então escrevi este bilhete para a irmã designada para me acompanhar. Depois disso, minha querida e boa irmãzinha, não sei se ainda vais me dirigir a palavra. O que pensas de mim ou como me imaginas? Talvez por delicadeza não vais me depreciar como fez o Padre X. Que seja dito em minha defesa que reconheço as minhas mentiras infames. Mas, lamentavelmente, isso não traz alívio à minha alma. Peço-te repetidamente, ajuda-me, roga por mim e, se possível, venha me visitar. 30 de dezembro de 1962. Os tormentos das tentações lentamente se dissipavam na minha alma. Um dia estava costurando o tapete do nosso templo paroquial. Lá estava muito frio, pois não tinha calefação. As minhas mãos endureciam de frio e mal conseguia segurar a agulha. Pensava, assim que terminar, irei para casa para voltar ao calor. Fiz o trabalho de costurar o tapete diante do altar de Jesus sacramentado. Então, inesperadamente, inundou a minha alma a presença do Senhor que começou a falar na minha alma. Por que te apressas tanto para sair da minha presença? Não é bom estares aqui junto a mim? Fica comigo um pouco mais, ninguém vem a mim para conversar. Quando acabei o meu trabalho, ajoelhei-me diante dele silenciosamente e o atendia. Os teus grandes e violentos sofrimentos te esgotaram. Por que te surpreendes? Não te preparei para isso? As graças que te dei antes te deram força para suportá-los. E agora, por teres passado por estes sofrimentos, eu te inundo com maior abundância de graças ainda. Tenho que multiplicar e intensificar cada vez mais a tua alma esses grandes sofrimentos, mas eu te fortaleço com a graça do perfeito abandono em mim, para que ambos tenhamos êxito. O furor de Satanás é selvagem. Eu permito que ele se desencadeie sobre ti, para que ele veja como é grande o poder da minha graça na alma daqueles que se abandonam a mim. Depois disso, fiquei ainda longo tempo com ele. Senhor, é bom estar aqui. A minha alma libertou-se inteiramente da terrível e perturbadora influência do espírito maligno. Os novos sofrimentos ainda não chegaram. Não sei de que forma eles virão.
O doce Salvador já havia me dito anteriormente que o meu mérito será o sofrer. Até então, eu ainda ignorava com que crueldade Satanás pode atormentar. Agora, ao estar a minha alma repousando na paz do Senhor, vieram à minha memória as palavras que disse a irmã quando voltamos da visita do Padre X. Por este rechaço, deves cantar um Te Deum para como fez a sua santa patrona, Santa Elizabeth. O Senhor Jesus me pediu que tivesse em grande estima, a graça do abandono nele, e que ele me concedeu graças aos pedidos da Santíssima Virgem, à sua chama de amor que o obriga. 1963. Meu adorado Jesus. 2 de janeiro de 1963. Estava no santuário de Maria Remete, fazendo adoração do Santíssimo. Estava submersa em silenciosa oração, quando o Senhor Jesus falou com palavras agradecidas. Diz e não deixeis de repetir, meu adorado Jesus. Já disse outras vezes o quanto isso me agrada. E ainda que tu não pronuncies nenhuma outra palavra durante 1 hora, mas apenas esta, repete-a com o arrependimento dos teus pecados. Isso alcançará o perdão cheio de graças pelos pecados e pela tranquilidade das almas. Pronunciou as suas últimas palavras no plural e pediu que, quando eu tivesse oportunidade, que passasse a sua petição a outros. 4 de janeiro de 1963. À noite, durante o jantar, tive uma grande inquietude espiritual. Os meus pensamentos estavam carregados de reprovações comigo mesmo, que permito muita comodidade à minha pessoa. Quem recebe tão grande graças deve buscar melhor as ocasiões de adquirir méritos. E eu frequentemente apresso as vigílias que o Senhor me pediu. Então temia que isso pudesse me distanciar mais e mais da companhia dele, e que perderia por completo a minha vida de graça. Por causa disso, sentia grande inquietude. Eu sou capaz de fazer mais, já não posso fazer mais sacrifícios. O que faço, faço também por uma graça especial de Deus. Com as minhas próprias forças, eu não seria capaz nem disso. Meu adorado Jesus, como estás agora calado na minha alma, eu só posso conversar sozinha comigo. Sabes que sou débil e pecadora, e sem a sua companhia sou miserável. Nada sou. Eu vivo da graça da entrega a ti. 6 de janeiro de 1963. Estávamos esperando a visita da minha nora, que há pouco teve um filho e ainda estava muito sensível. Então comecei a cuidar da sua casa. Este aumento de trabalho me distraiu muito. Depois de almoçar, quis me retirar para minha pequena casa quando o Senhor Jesus me falou. Hoje, durante toda a manhã, tu me dirigistes uma só palavra para mim. Diz-me, não sentes necessidade de conversar comigo? Eu sinto. Oh, que grande tristeza se apoderou de mim, meu adorado Jesus, cheio de bondade infinita, e me prostrei para lhe pedir perdão por ter estado tão desatenta para com ele, e no silêncio da pequena alcova, entreguei-me em sua adoração. Ele, enquanto isso, inundou a minha alma com a graça admirável de sua presença, e começou a se queixar amargamente. Sabias que em toda a paróquia não há uma só alma que agora esteja me adorando ou me dirigindo uma palavra? As suas almas estão tão longe de mim. Sou rico, contudo estou mendigando o amor de vocês. E por ter mendigado em vão, agora me dirijo a ti, pois tu já me conheces bem. E não me expulses, porque a quem ofereço as minhas graças tem tanto temor como se isso lhes acarretasse algum mal, alguma desgraça. E sua voz ressoava triste. Minha filhinha, aceita a abundância das minhas graças, adora-me e me repara em lugar dos outros também. Pede muitas graças para todos.
As suas palavras queixosas moveram meu coração a um arrependimento muito grande. O Senhor Jesus me pediu: pede o perdão para os outros também. 8 de janeiro de 1963. Estava pintando umas almofadas quando a Santíssima Virgem começou a falar com palavras suplicantes. Tu também és mãe. Eu compartilho contigo a imensidão de dores e sofrimentos do meu coração maternal. Sei bem que tu te compadeces da minha dor de mãe. Pensa se os teus 6 filhos se condenassem, que dor não terias por causa deles? E eu, ó, meus sofrimentos, ao ver quantas almas se condenarem e caem no inferno, ajuda minha filhinha, minha pequena. Ao me dizer ela essas coisas, eu também sofri na alma junto com ela. O meu coração se encolhia de dor. A Santíssima Virgem me permitiu sentir os tormentos que laceram a sua alma. Carta à irmã, 9 de janeiro de 1963. Novamente Satanás molestava terrivelmente a minha alma e queria de qualquer forma conseguir que eu abandonasse esse modo de vida que levo desde que a Santíssima Virgem derramou a graça da sua chama de amor sobre mim. Essa graça me dá tanta força que, apesar das minhas lutas sobre-humanas, posso conservar constantemente o meu equilíbrio espiritual. Agora, Satanás emprega outra estratégia contra mim. Ele me mostra as minhas debilidades e, com as suas bajulações, também tenta me confundir. Quem recebeu uma missão tão grande não pode ser tão relaxado e preguiçoso. Anda, entregue essas mensagens em todos os lugares, porque senão elas nunca se difundirão. Não a retenhas para ti, pois sabes o quanto estarias pecando agindo assim. Por ser incrédula e desconfiada, tu te retrais covardemente. Propaga e anuncia essas mensagens por todos os lugares, para que todos conheçam e creiam nelas. Isso esgotava excessivamente a minha mente. E nessa longa luta me recordei das palavras do Senhor Jesus: não prestes atenção nas adulações do maligno. E com todas as minhas forças eu quis manter o domínio de mim mesma, e com a ajuda do Senhor quis rechaçar as tentações aduladoras do maligno. Depois Satanás novamente colocou diante de mim a consciência da minha culpabilidade. Tu, incrédula e desconfiada, por que te recusas? Por que não te esforças para entregar as mensagens? Tu és covarde, não és digna de nada. Para rechaçar as suas impertinências, repeti a oração com que adoramos a Virgem Santíssima, a Ave Maria, e isso reprimiu os ataques do maligno. Comecei a sentir esses terríveis tormentos e agora descrevo a partir da noite do Natal, nos meus esforços impotentes de me livrar deles. Escrevi uma carta à irmã que havia designado para me acompanhar. Minha querida e boa irmãzinha, na noite santa, ou melhor ainda, depois da vigília da madrugada, ao regressar da capela, eu te perguntei se seria pecado crer naquilo que acontece comigo. Tu ainda me duvidando um pouco, responde, não. Eu então, momentaneamente, fiquei tranquila, porque durante a vigília, depois da missa da meia-noite, sofri espantosamente. Tive tormentos atrozes por ninguém acreditar em mim e por eu estar acreditando em vão. Sofro por causa disso mesmo quando tento me livrar da insegurança e não me ocupar mais deste assunto. Em plena noite santa de Natal, suspirei dentro de mim: ó meu Jesus, eu sofro tanto. E Jesus respondeu: eu também sofro abandonado, soframos juntos. Então serás mais fácil para ti e para mim também. Depois dessas palavras, um profundo silêncio e obscuridade cobriram a minha alma. Os sofrimentos invadiram a minha alma e comecei a soluçar desesperadamente.
No silêncio dessa noite santa, todos haviam se retirado para dormir serenamente, enquanto eu sofria com Jesus. Uma grande insegurança abateu os meus pensamentos, oprimindo a minha alma. E no dia seguinte, ela foi aumentando, aumentando, e não cessou desde então, torturando-me noite e dia. Minha querida e boa irmãzinha, sinto te incomodar com essas linhas, mas te peço, no santo nome de Deus, ora por mim. Sofro tormentos infernais e não posso me livrar da miséria da minha culpabilidade. Durante horas, não faço mais que soluçar. Um poder que desconheço está querendo me forçar a abandonar as minhas contínuas mentiras e a não enganar os outros também. Pois posso ver como não creem em nenhuma palavra minha. Eles têm medo de mim e me maltratam, porque veem a minha perversidade e me abandonam. A absolvição que recebi do Padre X tampouco é válida, porque não há em mim a vontade de me corrigir. E sem isso a absolvição não vale nada. Suplico que me perdoa por ter explorado até agora a tua boa fé e abusado da tua bondade. Não acredites nas minhas palavras de até agora, porque tudo é mentira. Eu enganei a ti e a mim mesma. Essa obscuridade ainda me tem cativa. A minha cabeça dura não me permite nem agora que eu me humilhe diante dos outros. Não poderei reconquistar a paz da minha alma enquanto não me retratar das minhas terríveis mentiras. Não sou incapaz de me retratar, estou andando pelo caminho da soberba. Cada palavra que até agora pronunciei ou escrevi me acusa. Não posso retratá-las, pois estou privada da minha vontade. Serei condenada, pois não há misericórdia para mim. Por isso tenho medo e as pessoas têm medo de mim. O Padre X também se arrependeu de ter falado comigo. Tu também não percas o teu tempo comigo. Sinto que vou perder o teu apreço, mas terei que continuar com a retratação do assunto. Peço que me ajudes a me livrar dos meus tormentos infernais, porque sinto que faço continuamente comunhões e sacrilégios. Há dias não chega aos meus lábios nenhuma oração. A minha soberba não me permite fazer o bem e me aliviar. Destruída, perdida em mim mesma, estou me debatendo em dúvidas. Tudo é prova contra mim. Não posso elevar o meu olhar para o rosto de Cristo sofredor. A voz interior é tão forte. Não me olhe até que tenhas te despojado dos teus pecados, pela soberba a qual não queres renunciar. Eu também te abandono, não preciso de ti, afasta-te de mim. Só para o pecador arrependido há misericórdia. Em vão tu te arrependes dos teus antigos pecados e não queres te retratar das tuas mentiras presentes. Tem que fazer isso primeiro. Enquanto não fizeres, será uma mentirosa. Só o pecador arrependido levanta para mim. Tu és muito obstinada e não tens humildade. Não queres reparar o teu pecado que clama ao céu. Em vão eu me esforço, não consigo me persuadir, não consigo me forçar a um humilde arrependimento. Ao meu redor uma multidão de almas condenadas clama, suplicando com voz chorosa que elas também se condenaram porque não puderam se livrar da sua obstinada soberba. Eu também estou à beira da condenação, preciso me salvar. As orações se apagaram na minha mente. Durante horas não pude pronunciar o santo nome de Jesus. Tentava pronunciá-lo em silêncio, dizendo letra por letra, mas até ao soletrar o seu nome, ele me acusou. Não te atrevas a tomar em teus lábios este nome. Isso só uma alma penitente pode fazer. Quando pensei que deveria levar as mensagens ao principal bispo do país, senti uma dor na alma que me queimava. Em vão irás até lá, pois lá também não poderás receber absolvição. Não posso retratar agora o que já entreguei ao senhor bispo, também ao padre D. Me disse que a minha soberba está envolta na minha humildade. Assim quero fazer crer na minha mentira. Devo ir até ele e dizer: tens razão, descobristes em mim a mentirosa astuta. Sinto, minha irmã, que tu confiastes em mim.
Foi com o poder da mentira que coloquei na minha alma as graças? Não sei se é possível fazer tal coisa. Como pude me afundar tanto no pecado? Tenho medo quando vou comungar. É nessa hora que me surpreende o sofrimento mais terrível, que estou cometendo sacrilégios. Para mim, tudo já dá no mesmo. Lembro-me do que disse o Padre X: sofre mansamente, mas os meus pecados me desesperam. Quando penso na chama do amor da Santíssima Virgem, os tormentos do inferno me inundam. E é por causa das minhas mentiras que estou sofrendo, porque não consigo me desmentir. A Mãe da Misericórdia não está junto de mim, porque eu agora não posso ser sincera com ela. Suplico que só por essa vez ainda me acolhas, minha Mãe do céu. Permite-me que me converta. Estou possuída pelo diabo, por isso não posso renunciar às minhas mentiras. Ajuda-me, minha querida e boa irmãzinha, a me salvar. Diz-me onde e a quem devo me dirigir. Peço encarecidamente, ajuda-me. A voz contínua me acusando na minha alma. Tu deverias primeiro ter te preocupado com a tua alma. Tu queres salvar os outros quando não podes nem tu mesmo do pecado. E assim grita para mim a voz que me admoesta. Isso é um tormento infernal. Suplico, irmãzinha minha, ajuda-me. 14 de janeiro de 1963. O Senhor Jesus me falou: vou intensificar e aumentar os teus sofrimentos, minha filhinha Carmelita, mas acrescentarei também a graça que vai te fortalecer e te dar valor. Vejo que fazes bom uso da graça do abandono em mim. Por isso, continua te empenhando em não perder nunca esta graça admirável que domina perfeitamente a tua alma. Esforça para que possas aproveitá-la bem no que vai ocorrer. Satanás sabe muito bem e com todas as suas forças quer te despojar desta graça. Mas sou eu quem o permito, para que ele veja o que o abandono em mim é capaz de produzir nas almas. Nestes dias, a Santíssima me rogou com suas palavras bondosas: sei muito humilde, minha filhinha. As palavras da Santíssima Virgem, com a suavidade de uma carícia, faziam a graça penetrar na minha alma, fortalecendo em mim a humildade. Nesses dias, Satanás tentava, com toda a sua força, colocar na minha alma pensamentos de soberba. Era essa uma luta terrível. Nem de dia, nem de noite, fiquei livre dela. Que os nossos olhares se fundam. Agora o Senhor Jesus me fortificou novamente com uma graça admirável. Não difundiu em mim a sensação de sua presença, mas com o seu olhar penetrante me olha e me acompanha. Ânimo, olha para mim, minha filhinha, que os nossos olhos se mirem e que os nossos olhares se fundam um no outro. Esse olhar admirável, nunca visto até agora, que acompanha minha alma, ajudou-me a conseguir uma grande vitória frente às tentações espantosas do maligno. O Senhor Jesus me disse: ânimo, olha para mim, não deixes de olhar os meus olhos, porque é nesta nova luta em que Satanás quer chegar até tu, o meu olhar o cegará. Isso não vai se cumprir muito em breve, porque eu permito que ele te atente, que os nossos olhares se fundam um no outro. Enquanto essas coisas se passavam, eu chorava e soluçava pela dor dos meus pecados. A minha alma, entretanto, fez-se leve e pura. Logo perguntei ao Senhor: meu adorado Jesus, o que sentes agora? Como resposta, permitiu que eu sentisse que Ele acolhe a todos desta maneira, desde que se arrependam de seus pecados. Empenha-te, minha filhinha Carmelita, para que muitos pecadores venham a mim. Chora e arrepende-te dos teus pecados também. As palavras do Padre X vinham frequentemente à minha memória.
sofre mansamente. Em qualquer momento e em qualquer lugar que penso nisso, sempre recobro novas forças. Oh, que admirável é cada palavra que ele me disse. As suas palavras estão encharcadas com a força divina, e com manso sofrimento, com renovada força, sigo sofrendo. Muitas vezes penso naquilo que disse o Senhor Jesus. As palavras do teu diretor espiritual são as minhas palavras. Recebe-as com a maior veneração e as segue com santa obediência. Quando oro ao Senhor, devolvendo-lhe as suas próprias palavras, eu me alivio um pouco, mas nem por isso se dissipa a cegueira da minha alma. Os tormentos são tão penosos, mal consigo pensar na chama de amor da Santíssima Virgem. Isso me dá medo e eu sinto como que essa causa nem sequer está confiada a mim, como se a Virgem Santíssima tivesse confiado a sua entrega a outra pessoa. Será que eu a ofendi na minha alma com a minha soberba? Ou estou renitente em cumprir a sua petição? O que está acontecendo comigo? Muitas vezes faço essas perguntas a mim mesma. Será que o maligno tomou possessão de mim? Ou será que estou rodeada de maus espíritos? A cegueira espiritual me mantém em completa escuridão. O Senhor Jesus repetiu: Vou multiplicar e intensificar os seus sofrimentos. Depois disso, as horas difíceis continuavam. A luta que tenho que sustentar afeta muito as minhas forças corporais também. Algumas vezes até desmaio de cansaço. Mão dolorosa. Aqui não escrevo as datas porque me encontro tão confusa que não sei nem sequer em que dia ou em que data estamos. Agora, neste momento, Satanás me molesta pela minha soberba e não sei o que fazer. Ao estar pensando nisso, a Virgem Santíssima me falou assim: Tu és a menor, a mais ignorante e a alma que menos méritos tem de todas as que já escolhi para transmitir as minhas graças. Apesar disto, através da tua pequenez e da tua humildade, quero efetuar os meus comunicados. Meditei profundamente as palavras da Santíssima Virgem. Ela sabe quem e o que sou. Isso me tranquilizou muito, já que iluminou um pouco o meu espírito. A que menos mérito tem no mundo, ó minha mãe querida, que bom que me dissesse isto. Isso é que eu também sinto continuamente. Enquanto estava fazendo o meu trabalho, a Santíssima Virgem me falou: Quantos são os que pronunciam tantas vezes essas palavras, Mãe Dolorosa, e não pensam que eu hoje também estou sofrendo, e não só pela via dolorosa do meu Santo Filho? A dor da Santíssima Virgem inunda com frequência minha alma e sinto um desejo ardente de entregar a sua chama de amor. Ao amanhecer, na hora da vigília da aurora, enquanto meditava, vi novamente o olhar penetrante nos olhos do Senhor. O anseio do meu coração, que há muito havia me comunicado, agora me pediu, não com palavras, mas com o olhar penetrante dos seus olhos. Oh, esses olhos! Os meus olhos corporais não podem suportar o seu olhar. Fechei os meus olhos firmemente e, tremendo, quase não pude olhá-lo. O seu olhar é como um relâmpago que ilumina tudo. Esse olhar penetrou de tal forma em todo o meu ser que vi e senti iluminados todos os meus pecados ocultos. As minhas lágrimas brotaram abundantemente durante horas sem parar. Os meus pecados, ai, os meus pecados, suspirava gemendo. Enquanto isso durou, a dor do meu coração pelos meus pecados era tão grande como nunca havia sentido até então. O olhar penetrante que ele pousava sobre mim era de uma claridade insuportável. Entretanto, o Senhor me disse:
que os nossos olhares se compenetrem profundamente, confundindo-se um no outro. Eu, pecadora, eu, tão grande pecadora, e ainda me pedes que o olhar dos meus olhos pecadores se funda com o olhar dos teus olhos divinos? E não só dos meus olhos, mas segundo o teu desejo e de todos os olhos, disse o Senhor Jesus. Quem caminha comigo e trabalha comigo, o seu olhar também se funde no meu. Pela manhã, quando cheguei à Santa Missa, este estado de ânimo extraordinário que havia dominado anteriormente a minha alma desapareceu por completo. Vivi horas obscuras e pesadas. Ao assistir à Santa Missa, Satanás irrompeu terrivelmente sobre mim. Ele confundia os meus pensamentos, ora com as suas bajulações, ora com as suas crueldades. Na elevação do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, ele ficou terrivelmente enfurecido e se arremessou com força. Se tu também martes e sacrifica a tua vida como o teu amado. Se ele tirou a vida, por que tu não fazes o mesmo? Acaba com a tua vida, pois assim também serás mártires. E a perda da tua vida, de uma vez por toda, acabará com os teus atrozes sofrimentos. Terás que dar a tua vida de qualquer maneira, entrega-a de bom gosto. Com todas as minhas forças, eu procurei manter longe de mim as suas tentações, clamando ao céu. Dirigi os meus pensamentos ao Pai Celestial. Ó meu bondoso Pai Celestial, eu pequenina fagulha, a quem incluíste no teu plano, a quem criaste e determinastes até a hora da minha morte. Quem se atreveria a mudar o que o Senhor determinou com a tua infinita bondade e poder? Livra-me do maligno, que se atreve a atentar à tua divina majestade. Ó bondoso Pai Celestial, agora tenho necessidade do apoio forte da tua mão. O teu Santo Filho me ensinou que devo ser muito pequenina, que mais posso ser eu em comparação à tua grandeza e à tua glória? Apenas uma pequena fagulha que recebeu a tua radiante luz e o seu pequeno esplendor e brilho. Ó bendita Virgem Maria, segue a Satanás com a tua chama de amor, porque ele quer me empurrar ao pecado que clama ao céu.